nome de Jesus. Trouxeram a Bíblia Sagrada? Segunda carta de Paulo a Timóteo ainda. Aí eu preciso fazer uma demozinha, irmãos, né? Que nem fala demo, né? Eu não gosto dessa palavra, mas é demo, né? Demo de demonstration, né? De demonstração, né? Essas coisas todas, né? Por isso que é demo, né? Senão vai com os irmãos lá, você vai entregar, irmão, vou ali entregar minha demo ali, porque quer, irmão? É o demônio, irmão? Não, é demo de demonstration, né? De demonstração, tá bom? Acharam a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4? Em nome de Jesus. Meu óculos. Se eu tivesse feito aula de canto, né, irmãos? Eu mesmo podia cantar minhas músicas, né? Mas eu não fiz isso aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Não fiz ainda, né? Ainda. Chegaram? Irmãos, vamos ler o texto. A gente está lendo do 1 ao 5, é bom a gente reler, porque isso precisa ficar gravado no nosso coração, porque Paulo está falando de eras na igreja e nós estamos vivendo essa era da igreja na terra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade. Voltando o quê? Às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero me concentrar com vocês no versículo 4. Irmãos, no versículo 4 é o que nós vamos nos concentrar hoje, mas olha só que coisa interessante, né? Então a gente está vindo esse tempo todo falando dessa palavra, e o apóstolo Paulo falou para Timóteo pregar a palavra, insistir em pregar a palavra, e só a verdade, porque ia chegar um tempo em que as pessoas não iam suportar a verdade, elas não iam gostar da verdade, tanto os de fora, como até mesmo a própria igreja ia começar a rejeitar a verdade, a palavra de Deus, irmãos. E por incrível que pareça, isso aconteceu em eras passadas, e isso está acontecendo nesta geração também, é o que o que nós estamos vendo, presenciando, é o que nós estamos vivenciando. As pessoas, meu querido, elas estão em busca de palavras que sempre venham ao encontro do que elas querem, e não verdadeiramente o que elas precisam. Elas não querem ouvir o que precisa ser ouvido, elas querem ouvir o que elas querem. Eu acho interessante, irmãos, eu sempre falo isso para a Dani, com as pessoas quando eu converso, às vezes as pessoas, irmãos, elas vêm e pedem opinião para a gente, você dá uma opinião, ela não gosta, ela fica brava. Ela fala, então por que você não combinou comigo para eu falar o que você queria ouvir? Não é verdade? Porque se você pede a minha opinião, eu vou ter uma reflexão sobre aquilo que você está me dizendo. E talvez eu vou enxergar de uma maneira que você não está enxergando, porque às vezes você está dentro da situação, e quem está dentro da situação, irmão, geralmente tem a visão prejudicada. Quem está de fora consegue ver melhor. É por isso, irmão, quando eu falo disso dentro e fora, né, de olhar e enxergar melhor, eu sempre me lembro de uma partida de futebol. É interessante, o jogador no campo, irmãos, ele tem uma visão, mas a visão dele é limitada, ele não vê o campo todo. Ele vê um periférico do campo. Já quem está na torcida, não. Quem está na torcida, o que faz? Quem está fora do campo? Vê o campo inteiro. E aí é por isso que às vezes o torcedor fica bravo. Mas olha lá, burro, por que não tocou para aquele lá? É porque ele não viu. Então quem está de fora tem uma visão muitas vezes o quê? Melhor. Vai enxergando todo. Então, às vezes, meu querido, a pessoa, ela não quer ouvir o que precisa ouvir. Ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Irmãos, e isso é uma coisa que nós estamos vivenciando na igreja dos nossos dias. As pessoas elas não querem ouvir o que precisa ouvir, ou seja, a palavra de Deus pura e verdadeira. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não é apenas consolação. A palavra de Deus não é apenas esperança, né, nesse sentido, mas ela é também, meu querido, né, correção, ela é advertência. Meu querido, ela é uma série de coisas. A palavra de Deus, meu querido, ela é multiforme. E às vezes as pessoas não entendem essa multiplicidade da palavra do Senhor.
E às vezes elas querem apenas aquilo que concorda com elas, aquilo que massageia o ego delas, aquilo que vai de encontro que elas querem. Meu querido, toma muito cuidado. Eu quero dizer aqui para você nessa manhã, uma coisa que eu tenho dito ao longo das pregações. Meus amados, toma muito cuidado, porque coisa enganosa é o coração do homem, e perverso, quem o conhecerá? Às vezes, meu querido, você põe algo no teu coração e você vai em busca daquilo que o teu coração quer. Irmão, eu aprendi na minha vida, eu já fui assim também, de querer o que o meu coração queria. E eu posso falar uma coisa para você, irmão? Eu tive uma experiência uma vez na minha vida, foi em 1996. Eu tive uma experiência, eu tinha uma vontade no meu coração, uma ideia que eu tive, e eu tinha aquela vontade. Eu falei, eu vou fazer isso. Irmão, e pasmem, eu orava e falava, Deus, é isso. Eu estou sentindo isso, eu quero isso, aquela coisa toda, eu vou fazer isso. Irmão, e aí quando eu ia buscar a palavra, Deus, eu quero uma confirmação na palavra. Aí, irmão, sabe aquela coisa de você chegar assim, ó, né, e falar assim, puxa vida, Deus, fala comigo. Assim, irmão, assim mesmo, ó, Deus, fala comigo, aquela coisa toda. E aí pegava lá e batia a mão assim e puxava. Irmão, e por incrível que pareça, as palavras que vinham, elas diziam, vai, faz, Deus é contigo. Desejando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará nos teus caminhos. Irmão, as palavras vinham tudo o quê? De encontro. Sabe o que eu descobri? Que não era Deus, que não era o Senhor. Eu descobri que era Satanás, se transfigurando de anjo de luz, para me colocar num laço. Irmão, e que laço destruidor era aquele para a minha vida? Pastor, e como que o senhor sabe que era um laço destruidor? Porque depois eu vi o estrago que aconteceu com outro que não teve o mesmo discernimento que Deus me deu. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Meus amados, toma cuidado com teu coração. Às vezes você põe um desejo no teu coração, você fala, é isso que eu vou fazer, e você acaba quebrando a cara, e tudo vai concordar com o que você está querendo. Porque Satanás, ele sabe trabalhar essas coisas, meu querido. Irmão, a gente sabe que quando o povo de Deus foi tirado do Egito, Deus, meu querido, chegou para Moisés e falou assim, Moisés, vocês não vão por esse caminho aqui não, vocês vão pelo caminho do deserto. Irmão, quando Deus falou assim, ó, não é por esse caminho aqui, que era mais curto, Deus falou, é pelo caminho do deserto, o que aconteceu com o povo? Nós não queremos ir por esse caminho, a gente quer o caminho mais curto. Como assim, caminho de deserto? Que história é essa? Não basta que nós passamos lá no Egito esse tempo todo, agora Deus que é o Salvador, vai me levar pelo caminho do deserto? Irmão, lembra? O caminho do deserto não é o que eles queriam, mas é o que eles precisavam. Porque eles passaram 400 anos no Egito, passaram um período sem ter comunhão com Deus, porque Deus só foi lá no Egito porque ele escutou gemido, mas oração de comunhão não tinha. Sabe aquela história, irmão? Só clamar na hora do quê? Na hora do quê? Que o calo aperta e dá dor? Foi o que eles fizeram. Enquanto estava tudo bem lá no Egito, eles estavam aguentando o tranco, irmão, que Deus que nada. Até revoltados com Deus, né? Deus nos largou aqui no Egito, Deus não sei o que, aquela coisa toda. Sendo, irmão, que eles esqueceram que eles estavam no Egito por consequência dos seus próprios o quê? Seus próprios pecados. Porque, irmão, Deus não lança ninguém no mal, nós que nos habilitamos para o mal. Amém, meu querido? É a gente que se voluntaria para o mal. Porque, olha o que, irmão, e eu te provo isso na palavra. Se você pegar Jeremias capítulo 29, versículo 13, o que a palavra do Senhor diz? Eu é que sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos levar ao fim que espera. Ou seja, para nós o pensamento de Deus é para o bem, não é para o mal. Pastor, mas e por que eles foram levados para o mal? Pelos seus próprios caminhos, escolhas, pelos desejos de seus corações. E aí eles estão lá no Egito, revoltadinhos com Deus, bravos com Deus, porque Deus não se movimenta mais na vida deles, aquela coisa toda. Aí Deus, depois de 400 e poucos anos, teve misericórdia, vai lá, meu querido, ouve o gemido deles, a dor deles, e aí Deus manda Moisés. E aí os tira do Egito. Sabe por quê, irmão? Porque eles precisavam passar pelo deserto, porque eles se acostumaram no Egito, sem relacionamento com Deus, dependendo de Faraó, ou seja, de homens e não de Deus. Acostumaram uma vida onde eles não eram dono de nada, mas estava bom porque, afinal de contas, tinha teto e comida. Então, estão acostumados. Só que era um lugar de idolatria, era um lugar, meu querido, de coisas terríveis, era o Egito. E eles se acostumaram a viver ali.
Aí Deus falou, eu preciso passar para o deserto, porque deserto, irmãos, é calor, sim ou não? Calor lembra fogo, sim ou não? Irmãos, como que o ouro é purificado? Passando pelo fogo. Aquele povo precisava ser o quê? Purificado, limpo, santificado, para poder entrar no que Deus tinha para eles. Olha que coisa. Irmão, esse é o processo de Deus. Deus não faz o que eu quero, Deus faz o que eu preciso. E às vezes você não está entendendo o que é necessário na sua vida, você não está entendendo o que é preciso para esse momento. E aí você fica numa resenha com Deus, você fica numa briga com Deus, e aí você começa, né? Como você não está, entre aspas, né, vendo o operar de Deus, o seu coraçãozinho começa a imaginar um monte de coisa. Mas e se eu fizer isso? Se eu fizer, sabe uma coisa? Irmão, sabe como que você está? Deixa eu falar uma coisa aqui pelo Espírito de Deus, e se é com alguém aqui, receba. O seu coração está que nem o coração de Sara. Meu velho, Abraão, né? O Senhor prometeu, é verdade. Mas não está acontecendo nada. Vamos dar o nosso jeito. Eu senti aqui no meu coração, essa noite eu fiquei sem dormir. Ó, Sara, irmão. Eu fiquei sem dormir, e aí comecei a ter umas ideias aqui, uns planos, me veio algo no coração, e nós vamos fazer exatamente isso. A nossa serva está aí. Porque, irmão, servo naquele tempo era como escravo, viu? Não tinha voz e direito, tinha que fazer o que mandava, era escravo. Eu vou falar para ela se deitar com você, você se deita com ela provavelmente é fértil, nós vamos descobrir. E se ela engravidar, o filho, irmão, olha que coisa. Irmão, o filho que ela gerar vai ser o filho da promessa. Olha só, Deus, eu vou buscar algo que não é o que o Senhor quer para mim, que o Senhor disse, porque eu não aguento esperar. O Senhor demora demais. E aí, eu tive uma ideia, um plano. Eu vou fazer esse plano. E o que eu criar, eu vou trazer para o Senhor. E irmão, é como se ela dissesse assim, e o Senhor vai ter que abençoar. Eu vou chamá-lo de filho da promessa e vai ser. Só porque eu quero. Irmão, olha a Sara. Ela não estava disposta a pagar o preço, fazer o caminho que Deus tinha. Ela queria, meu querido, antecipar. Ela queria abreviar, porque Deus demora demais. Porque Deus, meu querido, Ele faz as coisas do jeito dele. Não. O meu coraçãozinho tem outra maneira, o meu coraçãozinho tem outro jeito. E é de outro jeito que eu vou fazer. E aí, irmão, meu querido, a Sara pôs tudo a perder. E tudo começou aonde, irmãos? Aonde? Aqui, ó. Irmão, é por isso que a palavra de Deus ensina a gente, pede para a gente aprender a fazer uma coisa que é descansar em quem? Ô, irmão, o que é descansar em Deus? É você parar de ficar lutando com a sua mente. É você parar de ficar desgastando o teu coração, o teu espírito com uma preocupação com coisas que não estão na sua mão e no seu poder. E você fica se desgastando, é por isso que você dorme mal, é por isso que você adoece, é por isso que você está cheio de dor, é por isso que você está, sabe, com as ideias tudo, sabe? Sabe por quê? Porque você não aprendeu a descansar em Deus. Ou seja, irmão, e outra coisa, você precisa entender que quando você aceita a obra de Deus na sua vida, Deus tem um tempo, olha o que a Bíblia diz, Deus tem um tempo e Ele tem um modo de fazer. Ele tem um tempo e Ele tem um modo de fazer. Se você quer andar com Deus, é assim. Você não quer assim? Então anda segundo sua força. Sabe o que a palavra de Deus diz? Deus fala assim, não quer andar comigo? Beleza. Eu vou, irmão, olha o que está escrito no texto. Eu vou voltar para o meu lugar e vou esperar. Você vai experimentar os teus caminhos e eu estarei aqui no meu lugar. É o que Deus diz. Sabe o que Deus está falando? Eu sei que não vai dar boa coisa. Porque, irmão, você lembra do passado? Você conhece o presente, mas você não sabe o quê? O futuro. Você lembra do passado, conhece o presente, mas você não sabe o futuro. Ah, Deus, irmão. Ele lembra todo o passado, conhece o presente, e ele sabe o quê? O futuro. E às vezes você não aceita o que Deus está fazendo, o modo que Deus está fazendo.
Seu coraçãozinho está que nem de Sara, planejando um monte de coisa. Vou fazer assim, porque assim vai dar certo, porque tem que ser assim, porque não sei o quê. Pois é, irmão. Olha o exemplo da Sara. Olha o exemplo de Davi, irmão. Puxa vida, eu estou morando em palácio e a arca de Deus está numa tenda de pano, de tecidos. Eu vou fazer um palácio para Deus, que Ele merece muito mais. Ele vai lá, irmão, planeja tudo, junta o dinheiro, o capital, aquela coisa toda, planeja quem vai trabalhar, o arquiteto, aquela coisa toda, e pá, ele mesmo faz uns rabiscos do tempo para entregar para o arquiteto, aquela coisa toda. E ele está lá, irmão, um belo dia no palácio. Ele está conversando com quem? Irmão, com o profeta, sim ou não? Hã? O profeta, o profeta, que bom que você veio para aqui, toma vinho aqui comigo, vamos conversar. Olha, eu estive pensando, aí ele conta toda a história. Irmão, o que o profeta diz para ele? Davi, não, o que o profeta disse? Vai, constrói, Deus é contigo. Não tem nada que você não faça que Deus não abençoe. Imagina, Davi, faz. Irmão, e vinho para dentro, aquela coisa toda, tal, depois o profeta vai para casa, Davi vai se deitar. Irmão, o profeta chega em casa, aí o profeta fala assim, vou dormir, vou descansar um pouco, né? Tá. Irmão, quando ele deita assim na cama, assim, quando ele pensa em fechar o olho, quem aparece para conversar com ele? Quem? Deus. Aí Deus fala assim, ô profeta, deixa eu te perguntar. De onde veio essa palavra que você disse para o meu servo Davi aí, construir o templo que eu era com ele? De onde veio essa palavra aí? Senhor, é que Davi é tão bom, um rei tão bom, o Senhor é tão com ele, que eu falei que tudo que ele pensa é do Senhor. Ele não é um homem segundo o teu coração, então não tem nada no coração dele que não seja teu. Então eu senti no meu coração que era para ele fazer. Ô, irmão, esse negócio de coração da gente sentir é bravo, irmão. O negócio é doido. Aí Deus falou assim, pois você não vai dormir coisa nenhuma. Volta lá no Davi e vai falar para ele que ele não vai assentar uma pedra no meu templo. Eu não quero que ele ponha a mão em nada no meu templo. Quem vai construir é o filho dele. Porque Davi é um homem de muitas guerras, tem muito sangue na mão. E eu não quero que alguém de muito sangue na mão... Irmão, veja, Deus não está dizendo que ele é um pecador, porque Davi teve que guerrear as guerras do Senhor. Então Deus não está recriminando ele pela guerra, está dizendo que para o meu templo não pode ser mão ensanguentada. Agora o filho dele vai construir, porque o filho dele eu vou dar um reino de paz. Irmão, você pode ver, reino de Davi, 40 anos de guerra e conquista. Salomão, 40 anos de reino de paz. Pode ver isso. Irmão, e tudo porque o profeta sentiu aonde? Irmão, você está vendo quando você começa, meu querido, né, a ficar se fermentando, imaginando coisas e querer fazer as coisas porque você acha que você sabe da solução, sabe como solucionar? Irmão, Deus está dizendo para você, descansa em mim. Porque eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o modo que eu estou fazendo. Descansa em mim. Irmão, não começa a atravessar o trabalhar de Deus. Não começa a atravessar o trabalhar de Deus, que isso não dá certo. Sara atravessou o trabalhar de Deus e não deu certo. Olha a consequência que teve. Irmão, Natã, o profeta, atravessou o trabalhar de Deus e foi falar para Davi fazer o que ele sentiu no coração. Davi sentiu no coração, o profeta sentiu no coração. Está tudo certo. Só Deus que não sentiu no coração aquilo, irmão. Só não estava no coração de quem? De Deus. E aí, irmão, se não está no coração de Deus, esquece. Amém, meus amados? Vocês estão compreendendo isso ou não? Meus amados, a gente precisa, a igreja de hoje precisa entender que o que nós precisamos, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa que eu quero que você grave bem, presta bastante atenção. Irmão, tudo que a igreja precisa é da palavra de Deus. Pastor, por que da palavra? Porque, irmão, quando Jesus estava com os discípulos, Jesus falou assim, ô discípulos, quem os homens aí estão dizendo que eu sou? Uns estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que é João que ressuscitou, outros estão dizendo que o senhor é um profeta qualquer. Tá? E vocês que convivem comigo, quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus falou agora. Pedro, por isso eu digo que tu és Pedro, pedra.
e sobre esta pedra edificarei a minha. Irmão, nós sabemos que os nossos irmãos católicos, né, eles erraram nisso, né, porque eles acham que Pedro é a pedra. E por isso que, né, que eles acham que Pedro é o sustentáculo da igreja. Não é. Irmão, Jesus fez um trocadilho. Pedra, rocha é a palavra. E para você ver, irmão, como não é Pedro, o próprio Pedro, irmão, os nossos irmãos católicos precisam ler a Bíblia. O próprio Pedro, em Atos capítulo 4, vai dizer quem é a pedra. Ele fala assim, ó, ele, Jesus, é a pedra rejeitada por vocês, edificadores. Ele foi colocado como cabeça de esquina, ou seja, uma rua só se liga a outra quando a pedra da esquina emenda, aí a rua está emendada. Mas enquanto não, são duas ruas. Ou seja, ele é essa pedra que fez a junção. Então, o próprio Pedro diz quem é a pedra. E os religiosos pensam que Pedro é a pedra. E ele não é a pedra. Ele mesmo diz que a pedra é Jesus. Irmão, e o que Jesus está falando? Sobre esta pedra. Que pedra? Aquilo que Pedro disse, a revelação da palavra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, é sobre esta palavra, é sobre a minha palavra que a minha igreja vai ser edificada. Irmão, aí hoje a igreja não quer a palavra. As pessoas não querem aprender a palavra. As pessoas não querem se submeter à palavra. Irmão, se você não quer se submeter à palavra, você não quer a palavra, você não quer, meu querido, a vida da igreja. O que Deus tem para a igreja. Porque tudo que Deus tem para a igreja, tudo que Deus tem para o seu povo, está na palavra. Irmão, a palavra é como o baú de Deus. É onde Deus guardou tudo. Está na palavra. Que é Cristo Jesus. Em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, diz exatamente isso. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Logos de Deus. Então é a palavra, irmão. Aí você pega nos dias de Paulo, você pega nessa geração, as pessoas não querem a palavra de Deus. Eu me lembro, irmãos, isso acontece hoje ainda muito. Muito. O dia que eu comecei a pegar no pé dos jovens lá na igreja, lá quando eu estava no outro ministério lá, esse cara escamado. Eu falei, ou é isso ou é rua. Irmão, aí eles iam para abrir o culto, os jovens da música, guitarra, Jesus, bater, irmão, um show. Aí acabava a parte do louvor, o pastor vai entrar com a palavra. Aí quando eu estava para pregar, irmão, onde estavam os jovens? Na cantina, comendo coxinha, estava lá não sei o quê, outros na rua batendo papo. Irmão, um dia, o que vocês estão fazendo aí fora? Vocês não vão voltar aqui para tocar hoje mais não. Fica lá na cantina comendo, ou vai para casa. Vocês não vão tocar mais nesse culto, não. Irmão, a igreja ficou assim, azedou o negócio. Sabe por quê, irmão? Porque eles estavam desprezando o principal, o fundamental. Fundamental. É por isso, irmão, que você vê hoje muitas pessoas que... Irmão, por favor, eu estou falando de música, foi o episódio que aconteceu. Mas às vezes obreiro, irmão, tudo desligado. Irmão, aqui na igreja, presta atenção, aqui, ó, na igreja, nossa igreja. Eu falo, eu dou recados, aí depois eu fico ligando para Dani. Dani, vai ter Santa Ceia na igreja? Não, aqui não tem Santa Ceia não, irmão. Aqui não tem não, aqui não tem igreja Santa Ceia não. Mas, irmão, pelo amor de Deus, que mundo que... Irmão, onde que a pessoa está? Hã? Aí a Dani, né? Como eu respondo? Aí a Dani, sim, haverá Santa Ceia nos dias da... Como ela gostaria de responder? Irmão, onde que as pessoas estão? Você está entendendo, irmão? Às vezes está aqui, mas não está aqui. Está com a cabeça não sei na onde. Está pensando não sei o quê. Ou seja, irmão, eu fico vendo, aí você vai falar assim, pastor, mas você fica pegando no pé. Não é pegando no pé, irmão. Eu estou falando da palavra de Deus. Jesus entra na casa de Marta e Maria. A Maria para tudo. E ela se assenta onde? Aos pés de Jesus, porque ela entendeu que nada era mais importante do que ouvir o quê? A palavra de Deus. E a Marta?
Ô, Jesus, senta aí, tá? Que eu estou limpando aqui o fogão, peraí, com o feijão, a lentilha, toda, aí esfregando a panela aqui com uma coisa, varrendo a casa com a outra. Irmão, o que Jesus falou, irmão? Marta, Marta, você está certinha. Primeiro tem que cuidar da casa, né? Que é um mau testemunho, a casa suja, né? É isso? Foi isso que Jesus falou? O que ele falou para Marta? Marta, Marta, estás ansiosa e sobrecarregada com muitos afazeres. Uma só te era necessária nesse momento. E a tua irmã, a Maria, escolheu o quê? A boa parte, a melhor parte. Você deveria, Marta, estar fazendo o que a tua irmã está fazendo aqui. Irmão, lembra o que a Marta falou? Hã? Ó, Jesus, dá uma bronca aí na minha irmã, aí que a minha irmã quer só te ouvir pregar agora, fala para ajudar essa folgada. É assim, meu irmão? Irmão, parece que não, mas tem um monte de gente assim, ó. Hã? Eu faltei na igreja, o pastor fica falando. O pastor não sabe que eu tenho um monte de coisa para fazer. Pois é, irmão, a Marta também tinha, mas Jesus queria que ela parasse um momento. Quando é que você vai parar? Irmão, eu já falei, irmão, é uma vergonha que na nossa igreja nós só temos culto no domingo. E você não consegue se organizar para vir no domingo, para não faltar nos domingos. Ah, irmão, pelo amor, que vergonha. Que pouca vergonha. Aí depois quer que o pastor... Ai, o pastor pega no pé, o pastor fala muito duro. Eu estou falando o que Jesus falou para Marta. Eu estou ouvindo uma canção, mas depois até eu coloco um trechinho ali para vocês ouvirem, ou no final do culto eu coloco, enquanto vocês tomam café. Sabe, é uma música do Paulo César Baruch. O nome da música é Senhor do Tempo. Depois, se você puder, ouve essa música. Ele fala, eu tenho tempo para tantas coisas. Eu me disponho para o trabalho. E quanto mais eu quero tempo, menos tempo eu tenho e não tenho tempo para buscar Deus. Ele está falando lá tudo lá, irmão. Aí não tem tempo para os amigos, não tem tempo para nada, só para trabalho, para ganhar dinheiro, aquela coisa toda. Eu acho lindo o refrão, irmão. Estou dando spoiler, tá? O refrão ele fala assim, ó. Ganhei o mundo, perdi a alma, tentei de tudo, vivi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo, vencer, Senhor do mundo. Acho que do meu coração uma coisa assim ele fala, tá? Irmão, é linda a canção, é uma letra profunda. E se você for olhar, ele está cantando o que Jesus disse. Esforçai-vos não pela comida que perece, mas se esforcem pela comida que permanece para a vida eterna. Aí, irmão, presta atenção. Irmão, olha como tudo está amarrado uma coisa na outra. Olha como as coisas de Deus, irmãos, elas são integrais e integradas. Irmão, aí você se empenha para as demais coisas desse mundo, que vão cuidar de você humanamente, fisicamente, tudo naturalmente. Você não se esforça para buscar o pão da vida, a água da vida, que é Jesus Cristo. Aí o teu espírito, tua alma padecem. E aí o que acontece? Você não alimenta a tua alma, teu espírito, você fica fraco na fé. E sem fé? Sem fé? Aí você não entende porque você está sem respostas. Porque você não está movendo o mover de Deus na sua vida. Você não se esforça pelas coisas de Deus. Ô irmão, tem um preço para se pagar, meu querido. Tem um preço a se pagar, tem uma cruz para carregar, irmão. Você está achando que é assim, entrou na igreja, pronto, vai mudar das noites para o dia? Não, eu fico aqui de boa, não, eu levo as coisas mais ou menos, meio assim, tudo, né, aos trancos e barranca. Não, o pastor ora, a igreja ora, cara, que está tudo certo. Não, irmão. É corpo. E o corpo tem que estar ligado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, você tem que estar no corpo, você tem que fazer parte do corpo, você tem que estar ligado com o corpo em nome do Senhor Jesus Cristo. Estão compreendendo isso, irmãos? Irmão, isso é palavra de Deus, se esforce. Se esforce pelas coisas do reino de Deus, se esforce pela palavra, irmão, e prestar culto, vir aqui se reunir, né, com o pastor, se reunir com os irmãos, ouvir a palavra, orar, adorar a Deus, isso é parte da nossa vida espiritual. A gente tem que congregar. A palavra do Senhor diz, se eu não me engano é em Hebreus, que diz o seguinte, e não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns. Está escrito.
Alguns não se reúnem como igreja. Aí fica disperso. Vem uma vez na vida, outra na morte. Porque é tanta coisa interessante que tem lá fora, né, irmão? Que oculta o que Jesus é. Irmão, e por favor, nós somos adultos, mas é bom repetir, porque as pessoas sempre falam, o pastor quer fazer a gente rato de igreja. Não, primeiro que não é rato de igreja. E começa uma coisa, irmão, nós sabemos que às vezes você vai pegar umas férias, feriado prolongado como hoje, teve gente que foi passear, só teve esse tempo para passear com a família. Irmão, tá tudo certo. O que nós estamos falando, irmão, é de gente que leva as coisas de Deus num lenga-lenga. Como é que você quer ver a glória de Deus, irmãos? Se o sustentáculo da sua vida é a palavra do Senhor, e você tem que buscar essa palavra, você tem que comer desse pão, você tem que se assentar à mesa. Amém, meus amados? Irmão, quando a gente não busca a palavra de Deus, a gente anda errante. Olha os discípulos de Emaús, Lucas capítulo 24. Irmão, você vê que eles, né, Jesus morreu, eles estavam tristes, aquela coisa toda, eles estavam se afastando de Jerusalém. Ou seja, de onde Jesus tinha mandado eles ficarem, eles estavam se afastando. Aí Jesus teve que ir lá conversando com eles, e aí Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos se abrem, eles falam, opa, aqui não é nosso lugar não, nós temos que estar onde Deus quer que a gente esteja. E aí eles correm para a presença de Deus, para o chamado de Deus. Irmão, quando a gente não se alimenta da palavra de Deus, a gente anda errante. É por isso, irmão, que lembra que eu estava falando ainda há pouco? Aí a gente começa a se basear aonde? Aonde? Aqui, ó. Sabe por quê? Porque está faltando a palavra de quem? De Deus. Aí é por isso que você começa a encher sua mente de planos, de ideias. Vou fazer assim, vou dar meu jeito, assim vai funcionar, eu quero isso aqui. Aí você começa a dar seus próprios pulos. Está faltando a palavra de Deus, irmãos. E aí você vai falar, pastor, eu tenho ouvido a palavra de Deus, mas você tem se convencido pela palavra de Deus? Ou você tem ouvido a palavra de Deus e dizendo, não, mas não é bem assim. Não, não é bem assim. Porque, irmão, uma coisa é ouvir a palavra, e outra coisa é ser convencido pela palavra. Amém, meus amados? E talvez você está ouvindo e você não está convencido da palavra. Talvez você está questionando Deus, brigando com Deus. Você está que nem o povo que saiu do Egito. Por quê, Moisés? Por quê? Olha aqui, Moisés, nós estamos vendo que esse caminho aqui é mais rápido, Moisés. Por que deserto, Moisés? Por que Deus é assim? Ele não podia ser mais facinho? Pois é. Pois é. Será que você tem se convencido pela palavra de Deus? Ou você está querendo convencer Deus com as suas palavras? Deus dá a palavra dele, você tem a sua? Aí você quer convencer Deus a fazer do seu jeito. Irmão, o ser humano é um bicho complicado. Deus tem uma palavra, pá, é assim. Aí o ser humano tem suas ideias e quer convencer Deus que tem que ser daquele jeito. Aí lembra da Sara que eu falei para vocês ainda há pouco. Deus, eu vou dar um jeito aqui. Aí o Senhor depois só coloca a tua bênção, está tudo certo, é o fim da promessa. Olha que lindo, irmão. Mas não era o plano de quem? De Deus. Amém, meus amados? Irmão, Ana, presta atenção, eu falei na abertura de Ana, não falei? Irmão, a Ana, ela era estéril, não era? Era. Qual é a vergonha que ela tinha? Que ela não tinha filhos. Não tinha um barrigudinho para chamar de filho. Irmão, ela não poderia adotar um filho, abençoar e falar, olha, agora esse aqui é meu filho aqui, eu adotei, agora é meu filho. E agora eu tenho uma criança para cuidar, para ser minha, para me chamar de mãe e eu chamá-lo de filho. Não poderia? Talvez, irmãos, alguém ainda poderia dizer para ela, mas você continua sendo estéril. Pois é, mas agora eu tenho filho. É meu, adotei é meu. Podia dar uma maquiada, uma palhada naquilo ali. E falar, Deus, estou abençoado aqui. Mas não, sabe o que ela queria? Ela queria que a obra fosse de quem? De quem? De Deus, e não dela ou de homem algum. Ela queria que a obra fosse de Deus. E é por isso que ela ia ao templo e ela derramava a alma a quem? Diante de quem? De Deus, que era quem podia mudar verdadeiramente a história dela. Irmão, toma cuidado, porque aqui tem uma outra coisa que o Espírito Santo está me soprando aqui. Quando você busca as coisas segundo o seu coração, você pode até ter alguma solução paliativa. Dá uma amenizada na coisa. Dá uma disfarçada na coisa. Mas só que tem um problema. Tudo que é paliativo, irmão, não resolve integralmente o problema.
Estão compreendendo isso aqui? É por isso, irmãos, que a palavra de Deus vai dizer para nós em João capítulo 8, 32, que conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36 ele vai dizer para nós o seguinte: se o Filho vos libertar, vamos lá? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Só a liberdade verdadeira quando é Cristo que opera a liberdade. Amém, meus queridos? É por isso, irmão, que tem um monte de coisa que os homens fazem que recaem, que voltam. Porque não foi a mão de Cristo, não foi o poder de Cristo Jesus. Amém, meus amados? Irmão, deixa o poder de Deus trabalhar, deixa o poder de Deus fazer, deixa Deus fazer. O que a Ana queria? Deus, eu não vou dar meu jeito, é o Senhor que vai mudar. Porque se o Senhor mudar, vai ser mudado de verdade. Amém, meu querido? Adotar um filho? Paliativo. Não resolve integralmente. Mas, irmãos, Deus curar a madre, ela engravidar e gerar um filho, acabou tudo. Resolveu tudo. Acabou a vergonha dela. Estão compreendendo isso, irmãos? Meus amados, tudo que nós precisamos, vou dizer de novo, tudo o que nós precisamos é ouvir, é ser convencido pela palavra de quem? De Deus. É isso que a igreja precisa. E Paulo está dizendo, Timóteo, vai chegar um tempo que a igreja não vai querer saber de palavra não, tá? Eles vão buscar, lembra que nós falamos semana passada, retrasada? Amontoarão para si doutores, conforme o suas concupiscências, que na verdade são seus desejos. Ou seja, irmão, até os pastores eu vou escolher segundo aquilo que eu quero. O pastor Marcos é muito esse negócio, palavra de Deus, não, é isso aqui, não, aquela coisa, não. Eu vou ouvir um outro pastor, uma outra pastora. Aí o outro pastor vem, não, ai, aqui está batendo com... É assim que eu queria. Pois é assim que você queria, né? Irmão, tem um ditado que diz que quem procura, você vai achar, irmão. Você vai achar. E não tem problema nenhum. Você vai encontrar. Só que Paulo está dizendo, irmãos, que isso não é obra do Espírito Santo. Isso é obra de homens, coisa de homens. E aí você começa a eleger pastores conforme suas próprias concupiscências, seus desejos, sua própria vontade. Tudo por quê? Porque você não se agradou de algo que foi dito, porque você não se agradou de uma verdade, você não se agradou da maneira que o pastor enfatizou aquilo ali. Porque tem que ser enfatizada a palavra de Deus. Irmão, não tem conversa. Irmão, não tem meio termo. Esses dias, irmão, eu falei para uma pessoa, eu falei assim, fulano, ai, pastor, não sei o que, aquela coisa toda, a gente foi fazer uma visita, né? E aí, eu falei, fulano, eu não tenho como amaciar para você, não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, não, está tudo certo, Deus entende. Não, você está em falha. Você não busca Deus, você não se esforça para estar junto. O que acontece? Ai, pastor, irmão, não. O que as pessoas querem? Não, irmã, viu, irmã? Deus entende que você trabalha bastante, viu? Que o Rodrigo dá trabalho, que a Alice dá trabalho, viu, irmã Eliana? Né? Aí Deus entende, por isso que você, sabe, não consegue no culto, aquela coisa toda, assim. Puxa vida, Deus entende, tá? O importante é você ter Deus no coração, viu? O que a Eliane vai falar? Esse pastor é uma bênção. Ele me compreende. Ele me entende. Já aquele pastor Marcos não entende. Fica pegando no pé. E fica falando. Tal. Irmão, eu começo a eleger pastores segundo o meu coração. Segundo meus próprios desejos. E isso vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim. Porque a pessoa, meu, que não vai ter coragem de falar para você o que Deus está mandando dizer. A pessoa vai sempre procurar maquiar. Ela sempre vai procurar dar uma roupagem, usar outras palavras para tentar dizer o que Deus está querendo dizer. Irmão, eu acho interessante esse negócio de, não, Deus quis dizer, não, irmão, Deus disse o que Ele disse, e ponto. Não, Ele está querendo, não, Ele disse o que Ele disse. Mas aí, irmão, como a palavra de Deus é muito dura,
Porque, irmão, vamos ser sinceros. Irmão, como que você corrige uma criança? Ah, meu amorzinho, que coisa! Ah, você pôs fogo no... você pôs fogo no colchão! Ah, você é fogo mesmo! É assim, irmão? Como é que a gente vai corrigir uma criança que está pondo fogo na casa, irmão? Hã? Pastor, joga na fogueira lá. Não, irmão, que é isso? Irmão, você não corrige dessa maneira, você tem que ser o quê? Irmão, firme, não é espancador, não é torturador, é firme. A criança tem que entender a voz de comando, ela tem que entender que o que ela está fazendo é errado, então você precisa ser firme no que você fala. E verdadeiro. Sem ficar, não, com criança tem que falar de... Não, naquela situação é correção. Estão compreendendo isso, irmão? Aí, irmão, a pessoa está precisando de correção e quer que o pastor fique lambendo. Lembra que eu falei semana passada, pastor lambedor, né? Tá cheio hoje, irmão, de pastor lambedor, viu? Oh, maravilha. Irmão, e aí, a pessoa não quer ser advertida, não quer ser corrigido. Aí reclama. Quer que o pastor seja babão. Pai babão. Mãe babona. Então, uma colega nossa, irmão, que ela é professora e ela fala, né? Ela fala assim, pastor, tá cheio de como que é? Mandioca, né? E pai teta. Pai teta e mandioca, ela fala, né? Que é esse tipo de pai, irmão. O filho é o boneco, né? É o vasinho de porcelana chinesa, né? Intocável, que né, é perfeitinho, aquela coisa toda, ninguém pode falar nada. Aí ela fala isso porque quando vai fazer reunião com os pais, sabe? Imagina meu filho falar isso, imagina, é sempre assim, viu, irmão? Aí fala, é a mandioca e o pai teta, entendeu? Que não corrige filho, que não disciplina filho, que não é firme quando tem que ser firme. Irmão, o evangelho, a palavra de Deus é o que Deus mandou dizer. E nós temos que entender isso. Quando Deus entender que você precisa de uma palavra de consolação, Ele vai dar. Quando Deus entender que você precisa de uma palavra para abrir a sua visão para uma coisa, Ele vai dar. Ou seja, irmão, o que você precisa, Deus sabe e Deus dá. Amém? Agora, irmão, não queira dizer para Deus que Deus tem que fazer o que você está querendo fazer, o que você está sentindo em seu coração, porque Deus não vai fazer. Pastor, mas a palavra não diz que o Senhor satisfará o desejo do meu coração, pastor. Pois é, irmão, só essa parte do versículo você pegou? Por que você não pegou o versículo inteiro? Hã? É, irmão, porque tem pastor que só prega isso, viu? O pastor lambedor, ele só prega isso, viu? O Senhor satisfará o desejo do teu coração, varão. Vai, servo de Deus, que Deus é contigo. Só isso ele prega. Irmão, olha o que a palavra de Deus diz. Primeiro, deleita-te também no Senhor. E aí Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é se deleitar em Deus? Eu tenho que ter prazer em Deus, no que Deus faz e do jeito que Ele faz. Eu tenho que concordar com Deus. Não andarão dois juntos se não tiver o quê? Em comum acordo. Não tem acordo? É cada um para o seu lado. Tem conversa. Olha o que Jesus disse, quem comigo não se ajunta, se espalha. Irmão, não tem, irmão, com Deus, na palavra, não tem conversinha. Ou eu estou com Deus, ou não estou com Deus. Sabe? Ou eu me ajunto com Cristo, ou não estou com Cristo. Ou eu tenho prazer no que Deus quer e do jeito que Ele faz, ou então, meu querido, eu vou viver do meu jeito, segundo o meu coração. E aí eu tenho que voltar a dizer para você, coisa enganosa é o coração do homem perverso, quem o conhecerá. Jesus falou, irmãos, que todas as coisas que nós fazemos, pensando, planejamos e executamos, procede de onde? Do coração. A boca fala do que o coração está cheio, ou seja, a gente externa o que está dentro de nós, meu querido. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos. Tudo, tudo. Eu sei, irmão, que tem tempos difíceis na nossa vida.
Sabe, irmãos, eu passo muitos momentos de dificuldades, de lutas, de batalhas. Muitos. Mas uma coisa eu faço, eu olho para Deus e confio nele, espero nele. Eu não fico dizendo para Deus, Senhor, é isso e aquilo outro, tal. Lógico que de vez em quando a gente tem uns desejos no coração, a gente fala para Deus, mas se Deus falar não, então a gente já... Legal, Deus, encerra aqui o assunto. É que nem Paulo, sim ou não? Senhor, espinho na carne, está me incomodando, Senhor. Deus nada. Aí ele vai orar uma segunda vez, Senhor, espinho na carne, Deus nada. Aí ele vai terceira vez, Senhor, espinho na carne, será que o senhor está ouvindo eu falar? Tô, Paulo. Aí da terceira vez, Deus responde, tô, Paulo, tô ouvindo você falar assim. E para você não ficar me buzinando no ouvido a mesma coisa aqui, falando uma coisa, você já tinha que ter entendido que se eu não respondia, porque não ia falar nada sobre esse assunto. Mas como você está insistindo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou tirar esse espinho na carne. Deus mal, ruim. Oh, Deus ruim é esse? Por que, Deus, o Senhor não vai tirar? É para você lembrar que você é pó, que você é homem, que não é porque você veio ao teu terceiro céu, meu amigo, e ouviu coisas inefáveis, coisas que não é digno de dizer para os homens, que você é o tal, que você é maior do que os teus irmãos. É para lembrar quem você é. E para você lembrar que você depende de mim. E é por isso que para suportar isso aí você vai precisar da minha graça. Então você vai me buscar, me servir para eu te dar graça para você suportar isso aí. Você vai conviver com isso, mas isso não vai te destruir, não vai acabar com você. E eu vou te dar graça, você vai conseguir lidar com isso todos os dias da sua vida, sem perder o rumo, sem perder a direção, sem deixar de me servir. Irmão, quando Deus falou isso para Paulo, Paulo orou a quarta vez? Quinta vez? 10ª vez? Não, porque ele entendeu o quê? A palavra de quem? Deus disse, está dito, acabou. Não vou ficar brigando com Deus. Amém, meu querido? Meus amados, tudo que a gente precisa é a palavra de Deus. Irmão, Deus não vai mudar o que Ele está pensando, o que Ele planejou, só porque você está gritando, não. Ai, Deus, mas está doendo tanto. Pois é, irmão, se Ele quiser que você caminhe mais uma légua, Ele vai, irmão, caminhar mais uma légua. Ou você caminha com Deus, ou então acabou para você. Amém, meu querido? Nossa, pastor, mas é assim. Irmão, o que você pensou que o evangelho era? O que disseram para você? Você entrou enganado no evangelho, foi? Alguém te enganou lá atrás? Falaram para você que era um mar de rosa? Falaram para você que Deus faz tudo que você quer? É que Deus é o Aladim da lâmpada, é isso? Hã? Que você dá uma esfregadinha nele com uma oração, né? Esfregadinha nele com uma canção e ele vai satisfazer os seus desejos? Foi isso que falaram para você? Porque, irmão, aprenda uma coisa, eu aprendi na minha vida e aprenda isso. Deus tem um plano, nesse plano ele tem um propósito. Ô, irmão, quando você tem propósito na sua vida, você segue o plano. Estão entendendo isso aqui? E quando você tem propósito, irmãos, você sabe que o seu plano e o seu propósito vão enfrentar resistências. E que você tem que ser resiliente, você tem que ser valente. Senão você nunca cumpre o seu propósito. Estão entendendo isso aqui? Você tem que ser valente. Ô, irmão, eu já falei aqui para vocês, vocês são minhas testemunhas, e quem está ouvindo na internet aí vai ouvir isso na internet, presta atenção. Irmão, você acha que eu já não tive momento da minha vida que eu falei, chega, acabou, vou jogar toalha, chega, acabou, cansei. Já tive, eu já confessei isso aqui para vocês, e tem gente aqui que eu já conversei particularmente, inclusive, sobre isso. Mas, irmãos, isso é o que a minha alma está gritando. Só que aí vem Deus e falei, lembra que eu te falei lá atrás? Irmão, quando Deus me chamou, Ele me deu a mesma palavra para Pedro. Tu me amas? Vai apacentar as minhas ovelhas. Tu me amas? Amo. Vai apacentar meus cordeiros. Tu me amas? Vai apacentar as minhas ovelhas. Amém, meu querido? Foi com essa palavra que Deus me chamou. Que Deus me lembrou do chamado, aliás. Estão compreendendo, irmãos? Irmão, a minha vida, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu tenho que pregar o evangelho. E eu não estou dizendo necessariamente como pastor, só como pastor titulado na igreja, ou seja, onde eu estiver, eu tenho que pregar o quê? Palavra de Deus. Acabou, irmão, eu não tenho para onde correr. Posso parar? Posso, se eu quiser eu posso. Mas, irmãos, a que pena?
Que preço pagar? Irmão, já que eu vou ter que pagar... Irmão, vamos ser inteligentes? Se eu abandonar Deus e o propósito de Deus, eu tenho um preço a pagar, não é melhor eu pagar um preço dentro do propósito de Deus? Sim ou não? Porque, irmão, olha o que é você ser inteligente, cristão. Se eu abandonar Deus, o plano de Deus, eu vou pagar um preço. E essa dor vai me acompanhar o resto da vida. Se eu pagar o preço de suportar o jugo da luta, da batalha em Deus, além, meu querido, de tudo, Deus ainda pode lá na frente reverter minha situação e me abençoar, me prosperar, guardar o meu caminho e me dar a salvação, a vida eterna. Está entendendo isso aqui? Irmão, pagar o preço em Deus é muito melhor do que você pagar o preço pela dura pena da vida. É aquele ditado que o pessoal diz aí fora, né? Ruim sem Deus, com Deus, pior sem Ele. Tá batalha? Você está servindo a Deus, está com batalha? Tá ruim, tá ruim. Eu te digo, sem Deus é pior. Porque como Paulo, né, irmãos? Deus, estou revoltadinho com o senhor não vai tirar o espinho na carne? Não, então não prego mais o evangelho. Eu vai falar para Pedro pregar, vai falar para Tiago pregar, eu não prego mais. Deus, é aquela coisa toda. Aí Deus fala assim, beleza. Só que deixa eu te contar uma coisa, o espinho vai continuar, viu? Doendo mais. E doendo mais, porque agora, você não vai ter minha graça para você suportar isso aí. Você vai ter que suportar na tua força. Do seu jeito. Quer, Paulo? Aí Paulo fala, não, é melhor ficar. É melhor ficar, Jesus. Então fica. Amém, meus amados? Irmão, fica em Deus em nome de Jesus. Fica no Senhor. Irmão, fica na palavra. Pastor, mas o espinho está doendo. Fica na palavra. Pastor, mas Deus está demorando com essa promessa. Pastor, eu vou trazer Agar espiritual para a minha vida, para gerar o que eu quero. Aí depois Deus abençoa. Deus disse que você, Sara, que vai pôr o filho no mundo. Para de querer dar o seu jeitinho, para de agir com esse coração sentimental. Ai, tadinho do meu velho, a vida inteira sonhando ser pai, e eu não pude dar. Irmão, é sempre o sentimento humano, coração. Irmão, olha como o nosso coração faz a gente errar. Olha como o coração faz a gente errar. Irmão, ouça a voz de Deus, por pior que seja, por mais duro que seja. Irmão, ainda que seja uma negativa de Deus, não. Como Paulo ouviu, não. Irmão, é melhor você ouvir um não de Deus e ficar firme com Ele, do que você ficar agindo segundo o seu coração, na sua força. Irmão, fique na palavra. Irmão, o que eu estou pregando para você hoje é a palavra do Senhor, com apelo do Espírito Santo. Irmão, se você buscar, você vai encontrar pastor que vai massagear teu ego, que vai acariciar teu coração, que vai colocar nos teus ouvidos o que o teu coração está desejando ouvir. Você vai encontrar. Mas tudo que você precisa é de Deus e da palavra do Senhor, irmãos. É disso que você precisa. Eu gosto de um texto bíblico, irmãos, que ele diz, mais vale a repreensão aberta, franca, direta, do que o amor encoberto. Sabe? Aquela coisinha, sabe? Sabe a Dalila? A Dalila queria o bem de Sansão, irmãos? Onde que ela pôs ele? Aonde? Ela sentou lá. Ô, Sansãozinho, deita aqui. Ele deitou. Você diz que me ama, Sansão. Eu te amo, Dalila. Mas por que você esconde segredos de mim? Quem ama não tem segredo. Aí o Sansão, irmão, homem apaixonado é um tonto. É uma besta, irmão. Oh, coisa louca é um homem apaixonado. Irmão. Apaixonado demais. Aí ele vai, tá bom, vou contar para você. Olha, sabe o que acontece? Eu tenho um voto de Nazireu. E no voto de Nazireu não se pode passar navalha na minha cabeça, ou seja, não pode cortar meu cabelo. E aí as minhas forças vão embora. Por isso que eu faço essas 7 tranças, aquela coisa toda, não pode cortar. Aí a Dalila vai lá, irmão, pega as tranças, põe ele para dormir, fazendo cafunézinho nele. Aí ele confia nela, sim ou não? Por que confiou? Porque ela estava fazendo o quê? Carinho, massageando ele. Ai, que mulher boa que eu encontrei. É tudo que o meu coração desejava. As outras eram ruins que só, mas essa aqui...
Aí, enquanto ele está dormindo, o que ela fez? Cortou todo o cabelo. Depois de terminar de cortar o cabelo, chamou os inimigos dele. E os inimigos vieram. Irmão, olha, eu já preguei isso aqui, qualquer dia eu prego sobre isso de novo. A Bíblia diz, irmãos, que ela falou assim, ó, Sansão, os filisteus estão aí para te pegar. Ele levantou, ele despertou, levantou. E ele partiu para cima dos inimigos. Aí o texto bíblico diz assim, ó, porque não sabia que a sua força já se tinha ido dele, porquanto o Senhor já não estava com ele. Ou seja, no susto ele se levantou, não se deu conta de que o voto tinha sido quebrado. E ele partiu para cima do inimigo, só que ele já não tinha mais força. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado. E tudo por quê, irmão? Os pais disseram assim para ele assim, irmão, pai não presta, né, irmão? Mãe não presta, não é isso? Os pais disseram assim para ele, Sansão, tem tanta moça no meio do nosso povo aqui, temente a Deus, por que você vai buscar a Dalila? Porque as filisteias, que justamente são quem luta contra nós, que é o nosso mal, por que você foi buscar? Não, mas eu vi lá, eu gostei, me apaixonei por ela, é uma mulher linda, maravilhosa, formosa, todo mundo cobiça ela, e eu vou ter ela. Irmão, é mais ou menos assim, como um prêmio, sim ou não? Né? Aí eu conquistei, ela está aí comigo. Sabe essa coisa assim? Irmão, deu no que deu. Irmão, o pastor é como um pai. A gente dá um conselho para você, porque a gente não quer que as Dalilas da vida aí, os espertalhões, os aproveitadores, os que só estão interessados aqui, ó, no seu dinheiro, em você ir lá servir, fazer as coisas para eles lá, se servir de vocês, esse pastor aqui, ou os pastores sinceros, não querem que você caia na mão desses daí, que vem roubar a sua força, que vem roubar o seu elo com Deus. Sabe por quê? Porque depois você começa a ver que você foi usado, que você foi enganado. Sabe o que acontece? Seu coração se entristece de tal maneira que você começa a perder a comunhão com Deus. Você começa a desacreditar de Deus, do Evangelho. Porque é tanta maldade que os homens fazem em nome de Deus, que você começa a ficar desacreditado. Deus não quer que isso aconteça com você, e eu não quero que isso aconteça com você. É por isso, irmão, que eu procuro ser o mais sincero dentro da palavra para você. Amém, meu querido? Irmão, Paulo falou, deixa eu encerrar a mensagem falando para você o seguinte. Paulo, ele fala uma coisa, irmãos, que eu gosto muito. Depois eu vou pegar a referência aqui, eu vou lembrar o que ele diz. Ele falou assim, ó, eu não sei se é quando ele fala de gastar, ele fala assim, ó, que por causa deles, ele deixaria, falou assim, eu vou gastar e desgastar a minha alma por vós, ainda que amando-vos mais, eu seja cada vez menos amado. Irmão, isso que Paulo falou é muito profundo. Ele falou assim, ó, eu não me importo se vocês vão se aborrecer comigo, se vocês vão me detestar, mas eu vou mostrar o meu amor com vocês, pregando o que Deus quer que pregue. Irmão, e no meu ministério, na minha vida pastoral, já aconteceu isso muitas vezes. As pessoas me deixam, mesmo eu pregando e querendo o bem delas. Não tem problema. Eu vou fazer o que Paulo falou. Vou gastar e me desgastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Não tem problema. Contanto que você, se um dia sair daqui, você nunca deixou de ouvir o quê? A palavra e a verdade. Estão compreendendo isso, irmãos? Em nome de Jesus. Outro dia, irmão, eu falei, já uns anos atrás aqui, eu falei para vocês, né? Eu falei assim, que se vocês me abandonarem, né? Chegar aqui um dia aqui, só está eu, a Dani, o Arthur e a Esther. Foi todo mundo embora? Foi. Pego minha malinha, ó, estrada. Irmão, quem pôs a mão no arado, não pode olhar para trás. Então a música do Grupo Logos, que eu gosto muito, fala assim, quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar atrás, pois quem, ó que lindo agora, no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Sabe qual é o serviço, irmãos? Pastor? Ganhar almas. Aonde tem almas? Só aqui? Qualquer lugar tem almas. Se eu for lá no Polo Sul, tem alma lá, irmão? Tem. Os cientistas estão lá estudando, lá, querendo descobrir como que Deus fez as coisas lá. Eu vou lá e prego para eles. Se eu for lá no meio da selva, tem gente lá? Tem. Se eu for em alguma ilha, tem umas ilhas aí desabitadas, mas, né? Tem ilhas habitadas. Irmão, só para resumir, vocês estão entendendo isso?
Irmão, alma tem em todo lugar e a gente prega. Então, irmãos, eu vou me desgastar cada vez mais, por amor à alma de vocês, para pregar a palavra e a verdade. Não vou fazer o que Deus não mandou fazer, não vou dizer o que Deus não mandou dizer. Se Deus mandou esperar, vai esperar. E não adianta eu querer ser um profeta segundo o seu coração. Não, mas vai acontecer, nós vamos fazer uma campanha aqui em 7 dias. Em 7 dias vai acontecer. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Já fizeram isso com você? Aconteceu o que falou que ia acontecer no tempo? Não. Sabe o que acontece? Vai ali na pedreira, compra aquelas pedras, que eu não sei que número que é aquela pedra desse tamanho assim, eu não sei se é a pedra 5, que número que é aquela, pega, junta num pacote, e vai lá, e apedreja o tal que falou isso para você, seja pastora, seja apedreja, porque a Bíblia diz que quando um profeta falar que vai acontecer tal dia e não acontecer, ele tem que ser apedrejado até a morte. Vai lá apedrejar. Ô, irmão, tem gente que brinca com a palavra de Deus. O cara sente a coisa no coração e quer falar para os outros. Não, estou sentindo aqui. Irmão, só para resumir aqui. Irmão, sabe o que é isso? Eu nunca me esqueço, irmão, do infeliz que se dizia pastor. Uma mulher, irmão, maior trabalho para colocar ela lá na Beneficência Portuguesa para tratar do câncer. O trabalho terrível que deu. Irmão, mas conseguiu. Aí esse tal desse pastor pega e diz assim para a irmã, estou sentindo aqui no meu coração aqui, viu, irmã? Deus está me falando, viu? A irmã, a partir de agora, a partir de agora a irmã está curada, viu? Está curada a partir de agora. Não precisa de remédio, não precisa de mais nada. Deus te curou agora. Eu soube de Deus e estou falando. Irmão, desse jeito. O que a irmã fez? O culto deles era no sábado, foi no sábado. Na segunda-feira não foi. A família levantou de madrugada para levar. Não vou. Que isso? Não vou. O homem de Deus. Irmão, não teve quem tirasse a pessoa da casa. A mulher abandonou o tratamento. Irmão, o câncer fez o quê? Matou a mulher em pouco tempo. Cadê o profeta, irmão? Cadê o profeta? Irmãos, vocês estão entendendo isso? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós somos hipócritas, sabia? A gente canta o que a gente não está disposto a viver. Lembra que a gente cantou uma música um tempo atrás? Tem essa música até hoje, assim? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar... Irmão, sabe qual é o nosso problema? Para nós, Deus só é Deus quando Ele faz. Se Ele não faz o que nós queremos, o que nós sentimos, o que nós desejamos, então parece que Ele não é Deus. Irmão, estou encerrando, tá? Estou encerrando. Aqui está vindo uma coisa aqui. Quem aqui, eu não sei se você lembra, uma pregação, irmão, que eu dei aqui, acho que foi um pouco antes da pandemia. A mensagem, o tema da mensagem é: e se Deus não operar? Vocês lembram dessa mensagem? Irmão, e se Deus não fizer? E se Deus não operar? E a base foi justamente o espinho na carne de Paulo. E se Deus não fizer? Irmão, por que Deus ele tem que fazer o que você quer, o que nós queremos? Por quê? Por que tem que ser do nosso jeito? Por que tem que ser só o que a gente quer? E se Deus não tiver isso para você? E se Deus não quiser isso naquela situação? Estão entendendo isso, irmãos? Irmão, é por isso que a palavra de Deus é de suma importância. A palavra de Deus não me deixa enganado. A palavra de Deus, irmão, não me dá falsa esperança. Amém, meu querido? O que é falsa esperança? Deus disse A, vem alguém e diz para você que vai acontecer B. Sabe o que é isso? Falsa esperança. Falsa esperança. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai celestial. É com temor e tremor, meu Deus, que eu estou aqui diante do Senhor. E diante do Senhor eu estou diante da sua igreja, e a sua igreja comigo diante de ti, Pai. Meu Deus, e o Senhor sabe de todo o meu coração que eu nunca tive
em nenhum momento, qualquer vontade ou desejo de chegar diante desse altar, no altar do Senhor, e pregar, meu Deus, alguma imaginação minha, algum sentimento meu ou alguma coisa minha, Pai. Eu sempre tive a preocupação, Pai, o Senhor é sabedor, de pregar a palavra do Senhor como ela é, meu Pai. Sem rodeios, sem florear, sem querer relativizar, mas dizer exatamente o que a sua palavra diz, meu Pai. E por causa disso, Pai, muitas vezes, como Paulo disse, a gente demonstrando esse amor e zelo pelas almas falando a verdade, tem muitas pessoas que acabam nos detestando, nos odiando por causa disso, Pai. E nos deixam, e nos abandonam, viram o rosto para nós, cortam relacionamento. Meu Deus, como se nós tivéssemos feito a pior coisa para ela, Pai. Quando na verdade não, Pai. Tudo que nós dissemos foi dizer o que o Senhor disse, a verdade, a sua palavra, Pai. A pessoa não entendeu que o Senhor queria libertá-la. A pessoa não entendeu que o Senhor não queria alimentar nela uma falsa esperança, Pai. A pessoa não compreendeu que o que o Senhor queria, com aquela palavra de repreensão, de correção, era ajustar e endireitar o caminho dela para que ela fosse bendita e abençoada no Senhor. A pessoa não entendeu, meu Pai, que quando o Senhor falou para ela esperar, em meio à dor e à aflição, esperar o teu mover, ela não entendeu, meu Pai, que era para ela confiar que o Senhor estava preparando algo que era uma solução definitiva, Pai. Mas ela se angustiou pelo tempo, meu Deus, se afligiu pela demora e seguiu o seu próprio coração, procurando dar seu próprio jeito, fazer da sua maneira, Pai. Como Sara o fez, meu Pai. Senhor, quantas pessoas, meu Pai, elas estão errando, Senhor. Elas estão tropeçando, porque, meu Pai, elas não aceitam a palavra como a palavra é, como a palavra vem, meu Pai. Meu Deus, quantas vezes eu disse aqui aquilo que o Senhor falou para Jeremias nos tempos, meu Pai, da Babilônia, que eles iam ficar lá 70 anos em cativeiro, nem um dia mais, nem um dia menos, Pai. E profetas se levantaram, com dó do povo, com dó das pessoas, dizendo, não, o Senhor vai abreviar esse tempo. Não, o ano que vem nós vamos sair daqui, não, aquela... Pai, e as pessoas começaram a acreditar naquelas falsas promessas e se alimentar de uma falsa esperança, e os anos foram passando e a fé que restava foi sendo morta, meu Pai, porque eles se sentiam enganados, ludibriados, e por isso muitos pereceram sem fé. Mas Jeremias, Pai, o homem de Deus, ele dizia que o Senhor iria tirar no tempo que ele disse, 70 anos, nem um dia mais, nem um dia menos. E foi exatamente o que aconteceu, mostrando que Jeremias era um homem de Deus. Meu Deus, e por causa de falar a verdade, Jeremias foi apedrejado, trancado em calabouço. Meu Deus, foi, Senhor, acusado. Ele foi, ou seja, Pai, o servo de Deus foi, meu Deus, perseguido, porque falava a verdade, porque o que as pessoas queriam era ouvir o que estava no coração delas, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, traz o temor a nós, meu Pai, a esses que estão aqui na igreja, a esses que estão ouvindo a palavra nesse momento. Coisa enganosa é o coração do homem perverso, quem o conhecerá? Meu Deus, tem muita gente seguindo o coração, tem muita gente, meu Pai, indo, Senhor, ali pelos seus impulsos, pelos seus sentimentos naturais, sentimento de esposa ou de marido, sentimento de pai, de mãe, de filho. Meu Deus, e o sentimento está atrapalhando o mover do Espírito Santo. Porque não é pela carne, não é pela força, não é pela violência, Pai. É pelo Espírito do Senhor, meu Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro por mim e eu oro por esses que agora estão ouvindo essa palavra e essa oração. Senhor, dá a nós o temor necessário para crermos, ouvirmos e para nos convencermos da sua palavra e termos fé, meu Pai, para caminhar segundo o seu tempo e o seu modo de agir em todas as coisas. Porque esse é o seu caminho, Pai. E o Senhor não vai mudar o seu caminho por causa de nós. O Senhor não vai mudar uma vírgula do seu plano e do seu propósito, Pai, porque os seus propósitos é que vão ser levados a efeitos. Então nos ajude, meu Pai, nos ensine a caminhar com Deus, a caminhar com o Senhor, a caminhar na sua palavra em nome de Jesus.
É isso que eu te peço em oração, por mim e pela sua igreja, Pai. No nome santo de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, meus amados. Aleluia. Louvado